Então, nós estamos tratando desse assunto de justiça e eu tenho muitas coisas para falar para você. Até mesmo eu não sei o quanto eu vou conseguir abrir e desenvolver essa passagem aqui com vocês. Eu vou tentar chegar nela. Tem uma introdução que talvez vai ser longa, eu não sei, eu não imagino o que pode acontecer. Eu nunca sei muito bem o que pode acontecer quando a gente prega. Sempre uma surpresa. A palavra de Deus ela é viva, então eu não posso garantir nada. Mas tem muita coisa que vem na minha mente quando eu penso sobre esse assunto de justiça, porque durante o ano que passou, enquanto nós orávamos lá na comunidade, na casa de oração, na sala de oração, sempre veio muito forte a respeito de como nós devemos nos mover profeticamente nesse tempo. A gente tem um grupo lá em Montemor que se reúne na sexta-feira de manhã, que nós chamamos de grupo de observação profética. É um grupo que se reúne para buscar discernir juntos o que o Espírito está dizendo para aquela comunidade em si, mas também para a cidade, né? E algo que foi ficando forte durante esse ano é a diferença da revelação para a sabedoria. A revelação é como se ela mostrasse para a gente aquilo que Deus quer fazer, ok? Mas a sabedoria fala a nós sobre como Ele vai fazer. Existe uma diferença de você entender o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Então, Deus pode trazer ao meu coração uma revelação do que Ele quer fazer. Por exemplo, já faz um bom tempo que nós ouvimos sobre Deus levantar uma geração profética. Esse encontro aqui, ele é feito baseado nessa palavra. Esse nome, preparando os soldados para as últimas batalhas, no fim das contas significa que o objetivo desse encontro é preparar, despertar, ativar aqueles que vão ser a geração participante da volta de Jesus, a última geração, que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. E tem muitas palavras em muitos ministérios, muitos irmãos ao redor do mundo que já falaram sobre isso, que Deus quer levantar uma geração semelhante a João Batista, que Deus quer levantar uma geração debaixo do espírito e poder de Elias, que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. E isso muitas pessoas já sabem, mas existe uma diferença entre você saber que Deus quer fazer isso e você saber os passos práticos para entrar no cumprimento disso. Toda palavra profética, ela não é necessariamente um decreto infalível. Existem decretos na Bíblia que vão acontecer de um jeito ou de outro. Por exemplo, está decretado na Bíblia que Jesus vai voltar em algum momento, ponto final. Não tem como você fazer com que esse decreto não aconteça. Mas existem outras palavras na Bíblia que elas se cumprem só na Bíblia e na nossa vida, que elas se cumprem somente na medida que nós correspondemos a elas. Muitas promessas de Deus para a sua vida não são garantias de que vai se cumprir. Muitas promessas na sua vida, elas são, na verdade, um convite para que você comece a interagir com Deus e então o cumprimento ocorra. Consegue entender isso? Deus pode falar algo para você, dizendo: eu quero te levantar como alguém que vai pregar nos Estados Unidos. Bom, Deus pode te levantar para pregar nos Estados Unidos, mas qual a posição que você poderia tomar para essa palavra começar a se cumprir? Por exemplo, estudar inglês, né? Fazer um passaporte, né? Pegar um visto. Uma coisa interessante. Sim, Deus pode transladar você para lá? Pode. Deus pode, quando você chega lá nos Estados Unidos, né, toma sua boca e aí você começa a falar inglês lá de repente, como uma senhora que certa vez disse para um ex-aluno do CPP: irmã, que Deus me toma no francês. Então assim, vai que Deus se toma também, e você sai falando. Maravilha, pode acontecer. Mas nem sempre é assim que acontece. Muito simples de pensar. Gênesis capítulo 12, por exemplo, o Senhor diz para Abraão:
que ele queria fazer de Abraão um homem muito famoso, que ele queria fazer de Abraão uma família muito abençoada, que através da família de Abraão todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Mas tinha uma condição: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E nesse processo de Abraão sair da terra dele e ir para a terra onde Deus iria mostrar, nesse processo a promessa iria se cumprir. Então as promessas de Deus, ainda que sejam resultantes da sua graça, nem sempre elas são incondicionais. É possível que Deus nos conceda algo pela sua graça, e mesmo sendo graça, seja condicional. Tem gente que não consegue entender isso. Como que se é graça é condicional? Porque a gente já associa, se é graça é incondicional. Mas um exemplo muito simples, a Bíblia diz: Deus dá graça para quem? Humildes. Deus dá graça ao humilde. É uma condição. É graça, é graça. É gratuita, é gratuita. Eu mereço? Não, eu não mereço. Mas há uma condição. A condição não implica em merecimento, a condição implica em posicionamento para receber aquilo. Quando Deus estabelece que eu tenho que fazer algo para que as suas promessas se cumpram na minha vida, Ele não está dizendo que esse algo que eu tenho que fazer é algo que me leva a merecer o cumprimento, mas é algo que me leva a me posicionar para o cumprimento, entende? E isso é a sabedoria. A sabedoria tem a ver com a habilidade ou a capacidade de compreender os processos para que as promessas se cumpram, para que a revelação se cumpra. Então, uma coisa é Deus te dar uma revelação do que Ele quer fazer com você. Outra coisa é Deus te dar sabedoria para você entrar numa jornada para que aquilo que Ele te revelou de fato aconteça. Ok? Então, lá no último hora a gente tem orado e buscado de Deus na sexta-feira, no grupo de observação profética, como eu falei. Senhor, quais são os passos práticos para que a gente possa entrar em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós? Como nós podemos nos tornar uma comunidade que vai provar avivamento? Como nós podemos ser uma comunidade que vai viver uma reforma comunitária, uma experiência profunda com o Senhor? Como nós podemos ter isso? Então a gente tem orado em cima disso. E foi em cima disso, de saber o que nós deveríamos de fazer para provar um verdadeiro avivamento, para ter uma experiência profunda com Deus, que essa palavra de justiça chegou a nós. Foi nesse contexto. Um exemplo de versículo bíblico que nos tocou muito foi Isaías capítulo 58. Em Isaías 58, Deus fala sobre o jejum que Ele escolheu. E Ele, vamos dar uma olhadinha para você entender. Provavelmente você conhece, é uma passagem muito conhecida na Bíblia, mas só para você entender. Nós, por exemplo, todos os anos jejuamos aqui, né, na virada do ano. E esse jejum que a gente faz na virada do ano aqui, todos os anos, ele tem a ver com clamar para que Deus envie avivamento, envie o seu Espírito sobre a igreja. Nós clamamos ano após ano para que Deus levante uma geração profética que vai estar pronta para a volta de Jesus. E esse jejum que a gente faz aqui, uma vez por ano, também reflete os muitos outros dias que a gente jejua durante o ano. Mas aqui, nessa passagem, ele fala assim, Isaías 58, versículo 6, ele pergunta: por acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as cordas da maldade, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e despedace todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistam nu e o cubras e não deixes de socorrer o teu próximo? Então a tua luz romperá como a alva, a tua cura logo chegará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda.
mas ele coloca uma condição para que o avivamento aconteça. No versículo 8, ele fala sobre a luz romper como a alva. Nós queremos que a luz do Evangelho rompa como amanhecer sobre a nossa cidade, rompa como amanhecer sobre a nação do Brasil. A gente quer isso. A gente quer que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda, ou seja, que onde a gente ande, as pessoas por detrás de cada cristão, de cada filho de Deus, veja a glória de Deus brilhando e tema o Senhor e se converta ao Senhor. Ou seja, nós queremos avivamento. Mas o versículo 8 começa com a palavra então, ou seja, é uma condição. Você primeiro faz isso, então aquilo acontece. Isso começou a me pegar no coração. Vocês estão orando para que Deus envie avivamento. Vocês estão pedindo que Deus traga reforma na igreja. Vocês querem estar pronto para a volta de Jesus. Mas não basta orar. É preciso se posicionar para ser o cumprimento da oração que vocês estão fazendo. Entende? Se eu estou orando, pedindo que Deus envie chuva, a primeira demonstração de fé que eu devo ter é comprar um guarda-chuva. Minha mãe me ensinou, muitos anos atrás, ela falou: de que adianta você orar para Deus te dar um carro se você não tem uma garagem? Para cuidar, porque é inteligente, isso é verdade, né? Para que eu quero carro se não tem garagem? Como foi que Noé demonstrou a fé dele de que Deus iria enviar dilúvio? Ele fez a arca. Existe algo que nós precisamos fazer, que é uma correspondência em sabedoria em cima da palavra que Deus nos deu. Não basta dizer: oh, Deus vai mandar um grande avivamento. Você acredita mesmo? É preciso uma posição para que, como comunidade e como indivíduo, nós possamos ser um vaso adequado para o cumprimento da palavra profética. Uma coisa é o que Deus profeticamente falou a nós, outra coisa é a posição que nós tomamos para que se cumpra. E aqui nessa passagem ele está dizendo: ei, vocês estão jejuando? Que bom, não é errado jejuar. Vocês estão clamando para que eu envie meu poder? Que bom, isso não é errado. Mas eu quero que você entenda que se você jejua e ora, mas quando você sai do jejum e da oração, e você vira as costas, e você não cuida do órfão, não cuida da viúva, não cuida do pobre, não cuida do oprimido, você está tendo um tipo de comportamento contrário à oração que você está fazendo. É como se a gente dissesse em oração: vem Deus, e quando a gente se levanta para viver, a gente fala: vai Deus. É como se a gente orasse: Deus envia avivamento, mas quando a gente começa a viver, a gente fala: não, a gente não quer avivamento. Entende? Então isso começou a me pegar. Eu quero dizer que eu não estou falando sobre justiça. Esse encontro não é sobre justiça, porque a gente sempre gostou desse tema, porque a gente sempre falou de missões, porque a gente sempre falou de justiça social. Não, é porque nós estamos ouvindo do Espírito que é um tempo dele de entrar nisso. Pela palavra sempre foi tempo de fazer isso, ok? Na Bíblia sempre cuidar do pobre, do órfão, da viúva sempre foi mandato de Deus. Mas parece que há um soprar do Espírito, uma ênfase do Espírito dizendo: vocês têm que prestar atenção nesse assunto. Lá em Apocalipse, 7 vezes diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante ler a Bíblia, mas também tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas quando você lê a Bíblia. Não é só um livro enfadonho, há algo que Deus está comunicando para um tempo, para uma posição, para um cumprimento. E o que eu entendo para esse tempo é isso. Eu posso estar errado, porque eu não sou bom de data. Está aqui o Igor, não vou nem olhar para ele não. Mas eu acho que a gente está perto, ou de fato já na época de jubileu. Não sei, não falar nada. Hã? Amém, Jesus. Não, pelo calendário judaico. Fariseu ou saduceu? Ah, querido. Então, pelo Playmobil, sei lá. Eu sei que eu ouvi várias pessoas falando sobre isso, e muita gente falando sobre Shemitah, né? Shemitah é uma lei na Torá, na lei de Deus,
que fala sobre que a cada 7 anos, no 7º ano, perdoar dívidas financeiras. E muita gente falou sobre luas de sangue. Floridãs. Então, que de tantos em tantos anos, as luas sangrentas. Aconteceu uma em 11 de setembro, aconteceu outra no crash de 2008 e outra em não sei o que. Beleza! Então o pessoal explicou que mesma data nós estávamos entrando em Shemitah, que era o ano, que é o calendário judaico, deve ser do fariseu, pelo que você me explicou aquele dia. A gente estava entrando no ano de Shemitah, no ano do jubileu. A própria Igreja Católica está fazendo uma espécie de ano de jubileu esse ano, que como é que a gente leu aquele dia lá na igreja? Da misericórdia, como é que é? Ano da misericórdia, né? Que tem a ver com essa ligação do jubileu. O que é o jubileu? Aquele momento não só de perdão de dívidas, como no Shemitah, mas também de o escravo ser liberto, as terras serem devolvidas. Então o pessoal falou que ia ter lua de sangue, Shemitah e também esse jubileu. Só tem uma coisa que ninguém disse, que no português a gente chama de e o queco. Deixa eu falar. E o queco tem a ver com isso, velho. Sim. Porque de que me adianta alguém apontar um sinal profético para não me dizer para quem o sinal aponta? Tipo, veja, uma placa. Uma placa que tipo é uma placa. Placa em grego e hebraico é placa e placa. Pô, uma placa tem uma direção, dobra à esquerda, dobra à direita. Todo sinal aponta para uma posição de corresponder a esse sinal. Então, eu comecei a ver várias pessoas falando sobre sinais proféticos, mas ninguém me falava para quê esses sinais proféticos estavam apontando. Então eu fui olhar na Bíblia, o que esses sinais apontam? Jubileu fala sobre o quê? Perdão de dívidas. Isaías 61. Lucas 4. Soltar os encarcerados. Interessante. Shemitah fala sobre o quê? Perdão de dívidas. Então sobre o que será que Deus está falando? Sobre algo social, sobre algo ligado com o jubileu judaico da Bíblia. Só que isso não é um negócio que eu preciso esperar em Deus para saber o que eu tenho que fazer. Em todo tempo na Bíblia tem uma ordem de a gente cuidar do pobre, do órfão, da viúva. Mas parece que o Espírito Santo está liberando uma espécie de ênfase nesse assunto, nesse tempo, para que através de corresponder a isso seja possível entrar no que Deus está fazendo nesse tempo. Ou seja, Deus quer fazer muitas coisas, mas será que você vai participar do que Ele vai fazer? Para participar, você precisa corresponder com aquilo que Ele está dizendo. Gente, o cara que falou mais sobre Shemitah e lua de sangue, que eu não vou citar o nome dele, mas você vai descobrir, que basta você pesquisar na internet, escreveu um monte de coisa que ia acontecer no dia 11 de setembro desse ano agora. Então, não aconteceu nada. E ele apagou o que ele disse que ia acontecer do site dele. Mas a Bíblia diz que ele tinha que se retratar. E ninguém não se retratou. Tudo bem, está acostumado com o ministério profético infantil no mundo, é normal. O ministério profético ainda é muito infantil. Eu creio que havia uma palavra. Eu creio que existia alguma coisa relacionada com luz de sangue, Shemitah, jubileu. Alguma coisa Deus estava falando. Mas não era esse monte de baboseira que as pessoas estavam concluindo. Por exemplo, que Jesus ia voltar. Parece que não voltou, ou mais ficou, né, querido? Sim, né? Não sei, o que você acha? Né? A palavra que Deus estava liberando e que liberou tem a ver com nós, como seu povo, nos posicionarmos em relação à justiça, porque é óbvio pela palavra que estão vindo crises mundiais. A Escritura fala em Ageu e em Hebreus
que Deus irá abalar o céu, abalar a terra. Deus vai trazer um abalo nas nações, inclusive em relação às riquezas das nações. Isso já está previsto. Mas eu creio que, por mais que Deus abale as nações, a igreja não precisa ficar sujeita a esse abalo, porque ela pode ter uma posição diferente de alguém que se prepara para o abalo que está por vir. Por exemplo, Isaías capítulo 60 diz assim: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobre os povos. Então existe trevas, existe escuridão, vai aumentar. Mas no mesmo versículo, falando a respeito do povo de Deus, diz: mas sobre você vem nascendo a luz do Senhor. Ou seja, a história não é só de luz e nem só de trevas. O futuro da história, o futuro do mundo não é só trevas, tipo, o Satanás vai matar todo mundo, vai ter a igrejinha mirradinha, que no fim vai ser arrebatada para o céu, os judeus vão ficar na terra se ferrando pra caramba, vai ter a marca da besta, e tal coisa. Não vai ser isso. E também não vai ser tipo, o Brasil é do Senhor Jesus, e presidente crente, tudo de boa. Não vai também acontecer isso, tá? Vai ter luz e trevas até o fim. Mateus 13 vai ter joio e trigo até o fim. Mas a nossa preocupação tem que ser qual? O joio. Né? Filme de conspiração, Illuminati, os Nefilim. Eu tenho que ficar preocupado. Não, porque o artista parou assim com a mão assim, e ele fez assim: é do capeta! Bah, querido, eu tenho mal o que fazer na vida, sabe? Do que achar que a Beyoncé está possessa. Querido, não precisa, ela já, entendeu? Ela que possui o capeta. Querido, ela tem um pacto, mas nem que não tivesse. Não precisa. Nossa preocupação tem que ser com o trigo. Nossa preocupação tem que ser com a luz. Em outras palavras, o diabo vai fazer o serviço dele. Faz o teu, ué. Não é? Nossa preocupação não é tanto com a injustiça do mundo, mas é com o quanto nós queremos experimentar a justiça do reino entre nós. Viver, experimentar a justiça que Deus fala na palavra. Eu creio que há um chamado para viver essa justiça. A começar desse próximo ano, eu creio que algo grande de Deus vai ser liberado para nos capacitar a andar nisso. O que pode significar para algum de vocês que eu estou querendo dizer que porque você não entende o que é justiça, né? Nossa, Deus vai liberar um movimento de justiça. E justiça é o quê? Sabe a cabeça do homem? Não tem nada na sua cabeça. Você nem imagina o que é justiça. Então, antes da gente entrar no nosso assunto, eu falei que eu tinha um sermão, né? Bem longo, uma introdução de 20 pontos e um sermão de 1 ponto. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender claro, baseado em tudo que os irmãos falaram até agora, você tem que ter uma definição clara de justiça na sua mente para entender o que Deus está para fazer nesse próximo tempo. Se você está escrevendo, você pode escrever que uma definição muito simples de justiça é padrão sobre como as coisas devem acontecer. É o padrão como algo tem que acontecer. E simplesmente isso que é justiça. Muita gente vai pensar que justiça é sinônimo de igualdade, né? Mas nem toda igualdade é justa. Então, a justiça não é sinônimo de igualdade, ainda que em algumas circunstâncias igualdade é justiça, em outras não é justiça. A justiça tem a ver com algo reto, algo certo, como aquilo deveria de ser. Ok? Então, quando a gente pensa na justiça, existem dois aspectos da justiça de Deus que a gente tem que entender. A primeira é a justiça como sendo a expressão do caráter dele,
e a outra é a justiça como sendo o padrão do plano dele. É duas maneiras que você vai entender sobre a justiça de Deus muito bem. A justiça de Deus como sendo expressão do caráter dele, ou seja, dizer que Deus é justo, né? Você não pode falar, oh, Deus é justo. E todo mundo que fala Deus é justo, dependendo do tom de voz, ele quer dizer o quê? Ele está do meu lado, né? Talvez não, né? Ele está do lado dele. Deus está super do lado dele. Não lembra aquele anjo que apareceu para Josué na entrada da terra? Tu é por nós ou por eles? Nenhum dos dois, querido. Então, Deus ser justo significa que Deus sempre age de acordo com o padrão daquilo que é certo. Mas ao mesmo tempo também significa que Deus mesmo é o padrão daquilo que é certo. Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo, é muito fácil entender, né? Mas o fato é que, se houvesse um padrão que Deus tivesse que se adequar, esse padrão seria maior que ele. Então não apenas Deus sempre age de acordo com o padrão daquilo que é certo, como Ele mesmo é o padrão daquilo que é certo. Ou seja, Deus sempre faz aquilo que é certo. Mas o que é certo? É Deus, no caso. Entende? Porque senão o padrão seria maior que Ele. Ok? Então, Deus é o padrão daquilo que é certo. O que é justo? Aquilo que é certo. O que é certo? Aquilo que está de acordo com o caráter de Deus. Porque tudo aquilo que está de acordo com o caráter de Deus é como as coisas deveriam de ser. Então, quando Deus começa a estabelecer o seu plano, a gente fala que o plano de Deus, ou a história, a metanarrativa do plano de Deus, tem 4 fases: criação, queda, redenção e consumação. E nessas 4 fases, a gente percebe a justiça de Deus atuando. Por exemplo, na criação, quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1:31, está escrito assim, que Deus viu que tudo que Ele fez era muito bom. Olha, gente, quando você toca bem música, você dizer que outra pessoa toca muito bem, é tipo, não é muito fácil, entendeu? Quando você começa a gostar de um certo tipo de assunto, você começa a pegar uma certa maestria no assunto, você começa a ficar um pouco mais crítico para elogiar, ok? Você acha que Deus é bom assim nas coisas que Ele faz? Você acha que Ele faz as coisas bem feitas? Você acha que Deus teve a manha de criar o universo por micropartículas, partículas subatômicas, galáxias, tudo saiu de dentro da boca dele? Tipo, Ele tem, né, tem certa capacidade. Aí Ele mesmo, que tipo sabe de tudo, tem tudo e conhece tudo, olhou tudo aquilo que Ele fez e disse: cara, não é que é muito bom o que eu fiz? Caraca! Sim, versão ultra atualizada da Torá. Caraca, é muito bom. E aí diz, na sequência, que Deus descansou. O que é engraçado, né? Para que vai estar cansadinho, Deus? Trabalhou 7 dias? 6 dias? Não. Deus não descansou porque Ele estava cansado. Deus descansou porque tudo aquilo que Ele fez era tão perfeito que nada precisava ser acrescentado àquilo que Ele fez. Já parou para pensar? Algo tão perfeito, que não pode ser aperfeiçoado. Foi assim, era assim, céus e a terra no início, quando Deus criou. Por que nós queremos na restauração de todas as coisas? Por que nós queremos na reconciliação dos céus e da terra? Porque Deus não quer fazer um negócio diferente, Ele quer levar de volta para como era no início. Porque como era no início era muito bom. Mas o que define que era bom? Porque era exatamente como Deus queria. Por isso era bom. Ou seja, o mundo criado era justo. E o homem criado, colocado nesse mundo, também era justo. Nesse sentido de que ele estava em harmonia com Deus, com outro ser humano, com o ambiente, consigo mesmo. Era justo, era harmônico, era perfeito. Havia verdade, havia beleza, mas também havia as coisas funcionando, era perfeito. E o que é a queda? A queda é quando todo esse ambiente se desarmoniza.
O homem não está mais em harmonia na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, na sua relação com o ambiente, na sua relação consigo mesmo. E como a Bíblia chama esse pecado? Como a Bíblia chama o pecado de injustiça. Ou seja, ele desalinhou do padrão, da ordem que ele deveria estar, então entrou em injustiça. E Deus então começa a trabalhar a partir de Gênesis 3,15 para restaurar tudo isso. E o ápice de tudo aquilo que Deus faz nessa redenção, nesse processo de redenção, nós chamamos de justificação. Romanos 3 diz para que Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, a salvação é um processo judicial, a salvação é um processo de justiça, a salvação é um processo de justificação. E no fim, o que é o fim? É o juízo final. Tem justiça de Gênesis a Apocalipse. Tem justiça em toda a narrativa, a metanarrativa da história bíblica. Tudo contém a justiça. É como se a justiça fosse um fio de prata que vai passando em toda a história bíblica, ligando toda a história bíblica. Existem vários temas que ligam a história das Escrituras. Que você começa em Gênesis e vai até Apocalipse, vai ver ele. Justiça é um deles. Deus está trabalhando nesse mundo para fazer com que esse mundo volte a estar na ordem que estava no início. E a primeira coisa que ele coloca em ordem é você. Porque esse é o problema, essa é a raiz, esse é o fundamento do movimento do anticristo no fim dos tempos. Sabe qual é? Eu quero consertar o mundo antes de eu ser consertado. Eu quero obedecer o segundo mandamento antes de obedecer o primeiro. Eu quero justiça social antes de ter conversão. O anticristo e seu exército e seus mensageiros estão preparando o coração dos pobres para receber a marca da besta no fim, através de diversos projetos sociais que colocam o homem no centro, que colocam um projeto humanista no centro e não Deus. Eu fico impressionado com o Rob Bell. Eu não sei como que Deus permite que ele continue existindo, mas eu espero que um dia ele arrependa. Ele está fazendo uma tour de pregação com a Oprah e com aquele outro cara, Deepak Chopra, que é o mestre da nova era. Como que um cara que supostamente é um pastor faz isso? É porque nós temos que nos amar, querido. Porque o cristianismo tem a ver com o amor, né? Não exatamente. Tem a ver com amor a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro e maior mandamento. Quando Jesus disse que amar Deus era o primeiro e maior mandamento, isso significa exatamente o que ele tinha dito. Que é o primeiro e é o maior. Obviamente que o resto é segundo e menor. Se no meu processo de querer consertar o mundo ao meu redor, a minha relação com Deus não está em ordem, está tudo errado. Se eu vou pegar um avião para ir lá para o outro lado do mundo, para consertar um grande problema, sei lá, uma catástrofe, um tsunami, um lugar foi arrasado, e eu vou lá cuidar daquelas pessoas, uau, como eu sou humanitário, mas não tem problema se no caminho eu ver um pouco de pornografia, né? Que afinal eu estou fazendo uma grande coisa para Deus. A justiça de Deus, fazer justiça no conceito de Deus, é o endireitar de Deus em todas as esferas da realidade, a começar pelo seu interior. A palavra santidade e a palavra justiça, nesse sentido, são intercambiáveis. Você pode dizer que Deus está operando a justiça dele subjetivamente no seu interior, ou dizer que ele está te santificando.
Quando Deus nos santifica, o que Ele está fazendo? Ele endireita o nosso interior e o nosso comportamento e a nossa vida para que ela seja de acordo com o caráter santo dele. Seja um santo porque eu sou santo, ou seja, se alinhe com quem eu sou. Isso é o que? Justiça. Nós estamos entrando numa temporada de justiça muito mais intensa do que a gente viu no passado. Isso significa que é tempo de ajustar a minha vida e ao mesmo tempo começar a me engajar na comunhão com Deus para endireitar o mundo ao meu redor. Não é um ou outro. Não é tipo assim, assim vou buscar com muita santidade no meu coração. E o mundo? O diabo toca regra. Né? Não. Mas também não é tipo assim, imagine all the people. Sabe? Gente, eu curto o YouTube, mas às vezes o Bono é burrão, viu? Bah! Eu sou fã do YouTube incondicional. Sim, pra mim ir no show do YouTube é um culto. Ah, mas às vezes o Bono é burro pra caraca, velho. Ou não é burro, né? Ou tá fazendo consciente. Eu não coexisto, não. Já viu que ele coexista? Eu não coexisto, não, querido. Não, só tem um caminho, chama Jesus. Alá. Não. Mas a gente ouve o tio, né? Quer dizer, se você não ouve, que se é pecado mortal na sua igreja, desculpa aí, tá? Na minha igreja pode, desculpa aí. É porque eu sou pastor, né? Eu curto, eu tenho que deixar vocês curtir também, não. Tem tanta música, filme que fala sobre lutar para endireitar o mundo e é tão legal. Mas às vezes no processo de querer endireitar o mundo, eu só estou querendo tornar o mundo igual a quem eu sou, que é uma pessoa totalmente destruída e desalinhada com Deus. Tem tanta gente querendo um mundo melhor, mas ele poderia começar a ser ele um pouquinho melhor nesse mundo pior, né? Não era bom? Né? Eu quero mudar a minha igreja. No caso, sai dela que melhora, querido. O problema talvez é você. Por que você não se endireita a partir de dentro? Pô, tem um ministério novo, chama Cala a Boca, para de falar mal do pastor. É um ministério muito interessante. Endireita o seu coração, deixa ele ficar reto diante de Deus e começa a cooperar para que a retidão de Deus aconteça na sua vida e nas suas relações. Bom, vamos lá. Terminei a introdução totalmente tipo LSD. Vamos continuar. Gente, tem vários versículos na Bíblia que são versículos perturbadores. Vamos para Miqueias. Miqueias é aquela passagem que fica entre Gênesis e Apocalipse. Miqueias. Tá ligado? Eu não vou achar Miqueias até você achar. Mas, tipo, quem achar primeiro fala assim, não vale iPad, iPhone. Aê! Parabéns, deu estrelinha na escolinha bíblica. Quem já deu uma estrelinha na escolinha bíblica? Levanta a mão. 1, 2, 3. Gente, vocês saíram fera, hein? Caraca, não ganhei nada disso. Nem no colégio eu ganhava estrelinha. Não dirá na escolinha bíblica. Né? Os estrelão bíblico, bonitão. De 6 pontas, né? Porque Deus curte estrela de 6 pontas, não de 5. Beleza? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Passagem muito fácil de achar. Além de Gênesis e Apocalipse, vou morrer de sede aqui, viu? Só porque eu sou da equipe, vocês podem trazer água para mim, viu? Miqueias 6, 8 diz assim: ó homem, engraçado isso, né? O homem, ele te declarou que é bom. Ou seja, Deus declarou o que Ele está esperando de ti. Deus declarou, sabe, já viu gente que está orando para saber a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão aqui. Quem está orando para saber a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Tem alguém que está orando para saber a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Ok. Se entrega, caramba! Levanta a mão, vai. Deixa eu ver. 1, 2. Querido, para de fazer isso. Pelo amor de Deus.
Para de querer saber a vontade. Já está escrito a vontade de Deus. Vive, uai. Tem gente que está orando para assim. Outra pregação minha para isso chega. Vamos lá. Eu vou casar com a fulana ou com a ciclana? Né? Que tipo de frutinha do jardim de Deus eu vou escolher? Escolhe alguma, caramba! A vontade de Deus é casar. Mas com a esquerda ou com a direita? Tanto vai, casando, tá bom, tá de Deus. Entendeu? O cara tá lá, tipo, o Senhor Deus. Ah, velho, não dá certo. Manda um sinal agora. O próximo dá para mandar um raio na cabeça, mano. Está escrito o que você tem que fazer. Ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor te exige alguma coisa além disso? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ai, mas eu não sei se eu faço engenharia ou se eu vou ser, sabe, você carvoeiro. Você prefere mais do que a engenharia? Então você faz, escolhe engenharia e daí você pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com teu Deus. Ai, mas eu não sei se eu caso com a glória ou com a... Qual que é o outro que tem? Tem a glória e tem... Hã? Tem a glória e tem, sei lá, tá ligado com as piadas, né? De, oh Deus, envia a glória. Não, não é a glória, senhor, é a Mariana, né? Então, sei lá, eu quero casar com a Maria ou com a Isabel. Você gosta mais de qual? Da Isabel. Então você casa com a Isabel. E aí você pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente com o teu Deus. Ah, mas não sei se eu torço pro Corinthians ou pro Palmeiras. Você curte mais quem? Tipo, eu nenhuma. Ou Corinthians, então você torce pro Corinthians. E se der certo, porque, né? Aí você pratica a justiça, ama a misericórdia e anda humildemente. Caraca, que vida simprona. Ah, mas não sei se eu saio do emprego, se eu fico no emprego. Você quer o quê? Ficar no emprego. Então você fica, pratica a justiça, ama a misericórdia. Acabou. Olha, para de orar e vive isso aqui, que você já tem material para tipo a vida inteira. Quando você começar a ver um, você vai ver que não está vivendo o outro, você vai ficar a vida inteira. Ai meu Deus. Vai ser bonitão. A questão é, será que você sabe? Porque, tipo assim, amar a misericórdia a gente acha que é muito importante, né? Temos que ser misericordiosos, querido. Ou ser humilde. Diz que é crente, mas é arrogante. Né? Todo mundo sabe que crente tem que ser humilde. Todo mundo sabe que o crente tem que ser amoroso. Mas essa parada aqui de praticar a justiça. Que, querido, em hebraico, praticar a justiça significa, tipo, praticar a justiça. Profundo. E em grego também. Você encara isso como estilo de vida? Está na tua agenda? Está no teu alvo de vida? Não, eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa, eu tenho que ser uma pessoa humilde, eu tenho que praticar a justiça. Isso não está na nossa agenda. Isso é opcional, não é? É que uma vez por ano nós mandamos uma oferta lá para os missionários. Porque sabe como é que é? Talvez eu falar mal de alguém, tudo bem. Missões se faz com as orações de quem fica aqui, com os pés de quem vai e com o dinheiro de quem... Gente, isso tem nada a ver. Você tem que dar dinheiro, tem que orar e tem que ir e pronto. As três coisas. Você paga, você joelha e ora e você vai. Porque é muito fácil, né? Mandar um dinheirinho e nunca sair de casa. É muito fácil orar e não dar dinheiro nenhum. E é muito fácil ir para o campo e ser um missionário carnal que não ora e não oferta nunca também. Tem que ter os três, meu querido. É tão simples, né? Mas infelizmente você não faz. Jeremias 22, versículo 3. Outro versículo da Bíblia. Jeremias 22, versículo 3. Quem quer receber uma profecia aqui de Deus? Negócio alinhadão. Tipo, levanta a mão agora, querido, quem quer uma profecia agora? Assim diz o Senhor: exercei o direito e a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. E aí, você conhece alguma situação de exploração no Brasil? Então, santidade não é só você não baixar pornografia na
fazendo uns frangos. O pessoal lá. Meu irmão fez uma observação muito perspicaz esses dias. Porque ele observou que mendigo tem temperatura contrária. Você já viu que mendigo no verão está de casaco? No inverno está de bermuda? Eu pensei, verdade, velho. Mas por quê? Porque a galera sempre dá o contrário. Só dá a roupa de inverno quando está verão, hipócrita. Eu não sei quem é que é. Eu fiquei sabendo que existe uma parada tipo Associação dos Moradores de Rua. O que me impressionou foi o fato de como que eles conseguem ter uma associação se eles moram na rua. Mas eu soube que tem. E olha a observação que a moça, que pelo menos na época era a líder, falou para a igreja. Ela disse assim: me diz uma coisa, vocês acham que a gente é doente? Por quê? Por que vocês só dão sopa para nós? Já para, né? Fazer a sopa para nós, né? Por que sempre tem que dar sopa? E outra observação que ela fez: porque às 3 da manhã eu estou dormindo, caramba? Tipo, você tem o dia inteiro. Aí na hora que eu consigo dormir, que a cidade acalma, você vai lá e me acorda, vai me dar um prato de sopa. Já pensou? Porra, né? Bom, franguinho, né? É legal. A gente tem uma visão de justiça social. Sabe por que a gente dá sopa e acorda as pessoas às 3 da manhã? Porque na Europa as pessoas morrem de frio, então a sopa ajuda a aquecer, e às 3 da manhã, por exemplo, nesse horário é o horário de mais frio. Mas a gente está no Brasil. Lembra a propaganda do Guaraná, anos 80? Papai Noel, nós aqui não temos neve, venha de roupa bem leve tomar Guaraná. Papai Noel não tem neve aqui. Então, tipo, de bermuda e Guaraná. O cara tá querendo, ele acha que tá na Europa, dando sopa, o cara suando pra caramba no Rio de Janeiro. Tomou, porque só tem aquilo ali mesmo, né, cara? Você toma sopa, né, velho? É o que tem hoje. Mas eu fiquei impressionado que o nosso justiça social é meio tipo burro. Por exemplo, uma última passagem, tem um monte aqui. Vamos ler Deuteronômio 27, essa aqui, nossa, uma linda. Deuteronômio é aquele negócio que chama lei. Já ouviu falar lei? Lei é uma parada que você tem que obedecer, né? Tipo. Aí, Deuteronômio 27, 19. Aí tem gente que fala assim: pô, eu não estou mais na lei, eu estou na graça. Então, exatamente o que está dizendo. Agora você está na graça que te habilita a obedecer ao princípio, à essência da lei. Tem gente que fala: eu estou na graça, não precisa mais obedecer, né? Por exemplo, a Bíblia fala: não matarás. Mas estou na graça, vamos sair matando todo mundo? Estou na graça! Ei, olha, né? Porque deve ser isso que alguns líderes pensam, de tanto que eles estão divorciando, né? Estou na graça, né? Então posso adulterar? Posso. 2, 3, 4, 25 casamentos. Eu botei na graça. Já até digo que desgraça que dá. Deuteronômio 27, 19 diz assim: maldito, ai que bênção, maldito, se fosse em italiano, maledetto, maldito aquele que violar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Ele está pronunciando as maldições. Gente, a lei proclama uma maldição aqui. E essa maldição é que é maldito aquele que violar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Já parou para pensar que eles têm um direito? Fulano é órfão, então no reino de Deus esse cara tem um direito, e eu não posso violar o direito dele, que é cuidar dele. Ele tem o direito de ser cuidado. Isso está na lei. Ah, mas agora Jesus me livrou da maldição da lei. Sim, te livrou da maldição da lei, mas não te livrou da implicação da lei. Ele, pelo novo nascimento, escreve a lei
te habilita a obedecer. Não, você não está debaixo de maldição se você não cuidar do pobre. Não, você não vai para o inferno se você não fazer isso. Não. Você entra no reino por causa da graça, você entra no reino por causa da fé. Mas eu quero dizer, querido, se você está em Cristo e você não tem obras, eu questiono a sua fé. Não é que eu tenho que ter obras para minha fé ser bonita. Não é que se eu tenho uma fé verdadeira, ela vai gerar obras. Eu posso falar isso em relação à santidade. A pessoa não vive em santidade no casamento, não vive em santidade em várias áreas. Eu posso questionar a salvação dela. Por que eu não posso questionar a salvação de uma pessoa se ela não está cuidando do pobre, do órfão e da viúva corretamente? É claro que eu posso. Será que com isso eu estou querendo dizer, tipo assim, apelo missionário, quantas pessoas estão indo para o inferno agora? Já viu isso? A cada 5 segundos uma alma vai para o inferno. Tipo, como se Deus não tivesse controle das paradas. Tipo, Deus está lá, tipo, ai caraca, foi para o inferno. Deu errado. Tipo, não existe essa parada. Tá? Quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas não têm água potável? Uma Coca-Cola que tu bebe poderia alimentar. Velho, não surte efeito. Não surte efeito nenhum. Eu já ouvi milhares de apelos desse tipo. Eu boto a cara para fora da porta, eu continuo mesmo hipócrita e egoísta. Deus tem uma outra solução para fazer com que cada um de nós deixe de ser essa pessoa autocentrada e passe a se preocupar com o órfão, passe a se preocupar com a viúva, passe a se preocupar com a pessoa em situação de risco. Está lá em Isaías 42, vamos olhar. Eu creio que no Antigo Testamento talvez uma das passagens mais importantes sobre esse assunto de justiça. Ok? Então, se você quer entender sobre justiça, é muito importante que você entenda sobre essa passagem. E a primeira coisa, a primeira verdade que Deus comunica aqui, nessa passagem, no versículo 1, Isaías 42, versículo 1 é: aqui está o meu servo. A gente leu antes do início, a passagem fala sobre justiça. Versículo 5 fala de justiça, o próprio versículo 1 fala de justiça. Mas a primeira coisa que Deus fala não é sobre justiça. A primeira verdade que Deus comunica não é a respeito de quantos pobres estão passando fome. A primeira verdade que Deus comunica é cristológica. Ele diz assim: eis aqui o meu filho, eis aqui o meu servo, olhem para ele. Talvez você nunca conseguiu realmente ter compaixão de alguém que sofre. Talvez você nunca conseguiu ter verdadeira compaixão, se condoer por alguém que passa necessidade. Deus sabe disso. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados na medida em que nós contemplamos. Nós somos transformados na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. E Ele está dizendo algo aqui: ei, aqui está o meu servo. Olha para o meu servo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus como servo. Porque Ele não se agarrou ao fato de ser Deus. Ele se esvaziou. E Ele assumiu em forma de homem. Ele abraçou e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero que você olhe para isso. O Senhor está dizendo: a solução para o problema de justiça social no Brasil não é o PT, não é o PSDB, não é a esquerda, não é a direita, é: olhem para o meu servo, olhem para aquele que, mesmo sendo Deus,
decidiu vir servir como um servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Nós precisamos olhar para Jesus como um servo, como aquele que lava os pés. Eu creio que o maior serviço que nós podemos fazer de justiça social numa cidade não é a gente tomar a prefeitura, é a gente lavar os pés da cidade, é a gente servir a cidade. Nós não precisamos, eu não sou contra isso, mas nós não precisamos necessariamente assumir nenhuma posição de poder dentro da prefeitura de uma cidade, de qualquer infraestrutura política, porque nós servimos a um reino muito maior, com um princípio muito diferente. Lavar os pés, servir. Será que existe alguma oportunidade de você servir a sua cidade? Existe. Muitas. Mas por que você não consegue sair da cadeira e ir servir? Porque você não olhou para o servo do Senhor suficientemente. Nós precisamos de uma contemplação crística. Nós precisamos de uma lectio divina focada no fato de que o Messias é um servo, que ainda que ele seja rei, ele reina através de servir. Ainda que ele seja o Deus justo, que vai endireitar o mundo, ele não vai endireitar esse mundo na paulada, ele vai endireitar esse mundo pela graça. Eu creio na analogia que Jesus na primeira vinda veio como um cordeiro e na segunda volta como um leão, mas cuidado, essa analogia tem suas limitações. Porque Jesus não vai mudar o método de liderança dele. Assim como Jesus foi, a maneira que Jesus liderou as pessoas na primeira vinda, vai ser a mesma maneira que ele vai liderar as pessoas na segunda vinda. Porque ele não teve imperfeições na sua liderança. Ou seja, de que maneira que Jesus convencia as pessoas a seguir a ele? Ele conversava, ele dialogava, ele amava, ele questionava. Ele vai fazer a mesma coisa. Sim, muita gente vai morrer no dia que ele voltar, mas é porque eles vão estar querendo matar todo mundo em Jerusalém. Sim, a família é dele, sabe? Se vocês fossem aqui matar minha família, eu ia matar vocês também, tá? Mas fora isso, ele vai servir as nações. Se ele voltasse hoje, ok? Para muitos aqui, o que ele deveria de fazer era pegar uma PT e enfiar um tiro na cara da Dilma, não é? Já que ele tem autoridade no céu e na terra. Mas ele não iria fazer isso. Ele iria chegar em Brasília, ele dizer: oi Dilma, sou Jesus. Assim, no caso, a autoridade me foi dada no céu e na terra. E no caso, o Brasil é tipo minha jurisdição. Queria te convidar a você a submeter o meu reino, porque acabou o tempo do reino dos homens. Eu quero que você se submeta. E é assim que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que, ei, você é o Senhor. Esse servo que está aqui na passagem, tem muita discussão na teologia sobre que servo é esse, mas basicamente a discussão é se ele é o Messias ou se ele é Israel. Eu creio que Deus tinha um chamado para Israel fazer isso que está aqui, mas Israel não conseguiu viver isso, e Jesus veio e viveu aquilo que Israel deveria de viver, e agora Ele quer habilitar cada um de nós a viver. Ele diz assim: aqui está o meu servo, a quem sustento. Qual é o maior problema da obra missionária para algumas pessoas? Eu não tenho sustento. Eu não tenho sustento, querido. Quando você parar de pedir para Deus abençoar o teu projeto e sustentar o teu projeto,
e você passar a servir o projeto dele, o sustento vem. Óbvio que o sustento aqui não tem a ver com simplesmente sustento financeiro, tem a ver com eu sou aquele que mantenho a existência dele, mas isso vai incluir o sustento financeiro. Jesus teve sustento em todo o seu ministério, porque todo o seu ministério foi baseado no fato que ele não veio ser servido, ele veio servir. Será que você está pensando como em relação à sua cidade? Ou melhor, você está pensando em relação à sua cidade? Ou será que você dorme, levanta, e vai para a igreja, senta, levanta, dorme mais uma vez, mas na cidade mesmo? Os problemas da cidade, a violência da cidade, você não te preocupa, né? Porque vai ficar tudo para o anticristo mesmo, agora vão ser arrebatados. É caminho eu vou para Canaã, se você não vai, não pede a mim, né? Essa é a sua postura em relação à sua cidade? Você se preocupa com os problemas da sociedade? Você se posiciona para servir a sua cidade? Ele é o meu escolhido, em quem me alegro. É tremendo porque Isaías 40 até o Isaías 53 é como se fosse o evangelho de Isaías, e essa parte aqui está se referindo sequencialmente ao momento que Jesus é batizado, quando ele entra nas águas, e então o céu se abre e vem a voz do céu e diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Aqui ele está dizendo: eis aqui o meu servo a quem sustento, eis aqui o meu escolhido a quem me alegro, mas é a mesma palavra. E quando é que essa palavra é liberada? Quando ele é batizado nas águas. Mas lembra quando Jesus é batizado nas águas, o diálogo dele com João Batista? O que ele diz? Convém que se cumpra toda a justiça. Jesus se submeteu ao ministério de João Batista para cumprir a justiça. E quando ele cumpre a justiça, o céu se abre e essa palavra é liberada. Deus sente alegria em Jesus. Já parou para pensar nisso? Assim, pensa, você acha que Deus é uma pessoa legal? Sim, interessante. O que você acha? Você acha que Jesus, assim, um cara bacana? E o Espírito Santo? Você acha que o Espírito Santo é interessante? Ele é alegre? Então imagina os três, durante toda a eternidade conversando. Você acha que é meio tédio? Aí vamos criar um mundo que não tem um problema, né? Aí vamos querer ocupar o tempo, problema para não ter serviço, está muito chato aqui, né? Não, sempre houve alegria eterna na comunhão da Trindade. Amém. Só que essa alegria que ele diz que sente no Filho, em João 17, 26, diz que ele sente a mesma coisa por nós, para que o amor com que me amaste, Jesus disse, esteja neles. Sabe qual é a chave para você conseguir tocar sua cidade? Deus sente alegria em você. Se eu tentar tocar minha cidade para fazer com que Deus se alegre em mim, eu nunca vou conseguir sair do lugar. Mas quando eu me levanto baseado no fato de que Ele já está se alegrando em mim, porque eu estou em Cristo, aquele que dá prazer nele, eu sou totalmente empoderado para transformar minha cidade. E se ela não mudar nada, não importa, eu vou continuar igual. Continuando, ele diz: pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Demorou para chegar a justiça, hein, gente? Gente, Jesus só vai trazer justiça para as nações porque o Espírito está sobre ele. Já parou para pensar que Jesus é Deus? E que ele era Deus quando ele encarnou? Ele não deixou de ser Deus. Mas ele foi batizado no Espírito Santo, no Rio Jordão. Lembra quando ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele? Ô gente, por que Jesus, que é Deus, precisava ser batizado no Espírito Santo? Aliás, vamos piorar. Vocês lembram todos aqueles momentos que Jesus estava orando? Em Lucas tem muitas passagens. Ei, Deus fazia devocional. Caraca! Tipo, Deus estava orando, mas Ele é o Deus que a gente ora para Ele. Tipo, Deus leva devocional bem a sério, né? E até Ele faz. Jesus precisou receber o Espírito, porque não vai ser por força
não vai ser por violência que a justiça de Deus vai ser estabelecida na terra, mas é pelo Espírito dele. É impressionante como que aqueles que mais trabalham com justiça social não creem nos dons do Espírito Santo no mundo hoje, e como os mais pentecostais têm uma igreja cheia de poder, mas ao redor da igreja está todo mundo morrendo e eles não fazem nada. Está na hora de pegar esse poder pentecostal e deixar ele correr um rio de justiça para fora das paredes da igreja, correndo no bairro ao redor. Está na hora de pegar. Se tem unção que ele tem, então vai para o lugar de maior trevas que tiver. Ah, eu quero abrir uma casa de oração. Onde é que o senhor era que eu posso abrir uma casa de oração? Vai no pior bairro. Eu quero abrir uma casa de oração 24 horas. Vai no pior bairro da cidade. Escolhe o lugar que mais tem trevas e só perde o interruptor da glória de Deus. Deixa a luz brilhar ali. Deixa a luz brilhar naquele lugar. É pelo Espírito. Você pode ler todos os livros de cosmovisão cristã que existem. Você pode virar o maior nerd de cosmovisão. Sem o Espírito, você não consegue mudar a realidade ao seu redor. Porque o problema principal da realidade ao seu redor começa nas regiões celestiais, começa no Espírito, começa no mundo que a gente não vê. O que adianta você mudar tudo ao redor se também por detrás dos espíritos que manipulam as mentalidades, o Espírito Santo não atuar? A pessoa volta para a situação primeira dela e a situação dela fica 7 vezes pior. Você pode tirar os demônios, fazer de tudo, mas se você não preencher com o Espírito, fica 7 vezes pior. E diz que Ele trará justiça às nações. Gente, eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Quem pega avião muito sempre ouve essa frase, né? Eu vi ela tantas vezes que eu estou ficando louco já. O seu destino final, querido, não é ir morar no céu. O destino final é esse aqui, ó. Ele trará justiça às nações. O que esse versículo significa? Significa exatamente o que ele está dizendo. Significa que quando Jesus vem, Ele vem para endireitar as nações. Não é simplesmente o mundo de maneira indefinida. Não. Ele vai fazer ajustes nacionais. Você pode pensar nisso? Que Ele vai se relacionar com as nações. Ou seja, tem política, tem economia, tem militarismo, tem tudo. E em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, a justiça dele vai chegar. Tudo vai ser endireitado. E na verdade, tudo já começou a ser endireitado. Ele vai endireitar esse mundo plenamente quando Ele voltar. Mas Ele já começou a endireitar na sua primeira vinda. Ele começou a redirecionar, relocar, reposicionar a relação do homem com Deus. Mas não só isso. Em Colossenses diz assim, que através do sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Deus está desde já reconciliando os céus e terra pelo sangue do seu Filho. Ei! Desde já toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, em qualquer esfera da sociedade. Isso significa, meu querido, que por favor, larga a mão de querer ser pastor. Por que todo mundo quer ser pastor? Tipo, quer tirar meu emprego? Todo mundo acha, eu quero ser totalmente para Deus. E ser totalmente para Deus é eu virar pastor. Por que você não pode ser, sei lá, um psicólogo, um psiquiatra, um dentista, um frentista que seja? Por que você não pode ser um juiz? Por que você não pode ser um advogado? Todas as nações, em todas as áreas de todas as nações,
A justiça dele vai chegar plenamente quando ele voltar. Mas ela já começou a chegar na sua primeira vinda. Eu fiquei muito impressionado quando o Igor falou sobre as feridas na mão de Jesus, e que aquilo que nós fizemos para a glória de Deus continua. Ou seja, se você for um médico para a glória de Deus nesta era, você pode continuar sendo na era vindoura. Tem gente que pensa assim: Jesus está voltando já, para que eu vou fazer faculdade? Ao contrário, ele está voltando, meu Deus, eu tenho que fazer faculdade, não vou ter faculdade nenhuma no milênio. Vocês estão rindo, né? Porque vocês não acreditam, seus bandos de crente não lê a Bíblia. Não vocês. Vocês não acreditam, vocês acham que tudo aqui, vocês estão crendo naquela parada de que, uau, vamos para o céu, tudo que eu fiz na terra ficou aqui, não adianta nada, vai ficar. A minha amiga, Gabi, esposa de Zé, um dia ela fez um café, né? O café estava muito ruim. Aí ela pegou o café, jogou no lixo e falou: diabo que tome. Tem gente que pensa na vida nessa era dessa forma. Não, fazer faculdade, e quando Jesus voltar, o diabo que fica esse negócio. Não tem nada a ver com isso, né? Quer ver um exemplo? Tipo, tu que é porco, né? Aí que joga lixo no chão e tal, né? Tu é um baita de um porco. E esse mundo é o mundo que Deus está restaurando. Por que tu está do lado do diabo, estragando o que Deus fez bom? Ou seja, ecologia tem tudo a ver com o reino de Deus. Amém. Não estou falando você adorar as árvores. Tá ligado, né? Tá ligado? Várias paradas que não tem nada a ver com Deus. Mas tipo assim, poxa, cuidar um pouco das plantinhas, né? Tipo, né? Cuidar dos riozinhos, bonitinho. É de Deus. A gente acha que não. Vai queimar tanto pecado, vai ficar com capeta mesmo. A gente não entende que Ele vai trazer justiça para todas as nações, e Ele já começou a trazer. Portanto, você precisa começar desde já a viver isso. Amém. O que você está fazendo nesta era vai durar para a era vindoura. Ele não gritará, ele não será black bloc, ele não vai fazer protestozinho na rua. Você viu o método que Jesus traz justiça? Ele não gritará que nem um anjo no microfone, não. Isso, o versículo não está dizendo que é contra pregar em voz alta. Ele está dizendo que o versículo é contra querer chamar a atenção para si. A interpretação desse versículo está em Mateus 12, quando os fariseus querem matar Jesus. E aí Mateus cita essa passagem, porque Jesus poderia contra-argumentar e levantar a voz: eu estou certo. E ele não vai fazer isso. E ele nunca fez isso. Ele não fez um tipo de protesto para chamar a atenção para ele. Jesus não é um revolucionário que fica fazendo protesto. Você pode ser protestante, mas cuidado com o protesto que você faz, querido. Ele não gritará. Ele não vai ficar lá: justiça, justiça, justiça. Gente, se Deus ouvisse o seu clamor por justiça, ele tinha que abrir a terra e mandar você para o inferno agora. Você quer justiça sobre os outros? Deixa que venha sobre você. Ele não gritará. Ele não vai fazer uma campanha política ao redor de si mesmo. Ele não vai agir dessa forma. Ele não fará ouvir a sua voz na rua. Versículo 3: ele não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça. É meio estranho isso aqui, né? A água, quebrar a cana, pavio. O que acontece é que a cana que está esmagada pode ser facilmente quebrada.
o pavio que está esfumaçando pode facilmente apagar. Esse é o sentido. Ele está dizendo o seguinte: existe muita gente por aí que a sua chama interior está apagando, que o seu sentido de ser humano está se indo, e quando ele vem para estabelecer justiça, ele não vai apagar a vida das pessoas, ele não vai acabar com aquilo que elas têm, pelo contrário. Sabe quando a vela está acabando, o fogo, e você, eita nós, segura aí, eita, oi, voltou o fogo, já viu? Ou tipo vela de aniversário. Vela de aniversário é uma parada que a gente dá na vela, tu apaga 1000 vezes, ressuscita. Caraca, velho, nunca. Aí claro, minha mãe sempre tinha mãe de quê? Não é não? Mais inteligente, né? Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, mas às vezes a chama de ser imagem e semelhança pode estar se apagando. A ideologia de gênero é uma das maiores armas para apagar a chama da existência na imagem e semelhança de Deus. A justiça não tem a ver com você ficar, ei, homossexual, homossexual, ai meu Deus, homossexual. Eu fico com uma certa raiva dos crentes, assim, sabe, de vez em quando. Porque tudo bem se você conta a ideologia LGBT, beleza, nós temos que ser a favor do que é certo mesmo. Só que tem gente que liga a ideologia com o ser humano. Será que Jesus iria quebrar a cana esmagada que é o Jean Willis? Porque está se apagando a chaminha da imagem de Deus nele. Você é daqueles que, se fosse fazer justiça, você vinha para apagar ele, ou você queria que a chama da existência de Deus crescesse nele? Justiça não tem a ver com a gente impor nossa ideia sobre as pessoas, tem a ver com a gente zelar por aquilo de Deus que tem nelas, até que aquilo tome elas totalmente. Ele trará justiça com fidelidade, ele não falhará e nem se quebrará, versículo 4, ou seja, ele não vai cansar. Quantas vezes a gente cansa querendo fazer justiça? Ele não vai se cansar. Se você trabalha com missões ou alguma coisa desse tipo, com justiça social, certamente você já cansou. Principalmente se você trabalha com criança e centro de recuperação, isso cansa. Meu Deus, trabalhar com criança, gente, eu que vos falo, eu já fiz isso. Você pode ver que eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa ponderada. Nunca me arrependo do que eu falo quando estou pregando, imagina. Então assim, criança fazendo barulho, aí você tem que dar uma hora de basquete. Apagar a chama do paviozinho do guri. Então, Jesus não é assim. A gente perde paciência com quem é marginalizado. Pô, voltou de novo para a rua. Pô, voltou de novo para as drogas. Pô, não quero mais saber desse cara não. Não, eu não vou apagar a chama. Ainda dá, ele está vivo ainda tem jeito, ainda a graça de Deus pode alcançar ele, transformar ele. Não pode desistir nunca. Mas a gente não vai desistir se a gente permanecer olhando para ele. Se a gente ficar olhando para o problema, para a pessoa, para mim mesmo, para a minha capacidade, eu não vou conseguir. Mas se eu permanecer olhando para o eis aqui meu servo, ficar olhando para Jesus como aquele servo perfeito que vem trazer justiça, eu vou ser encorajado continuamente. Portanto, a adoração, a devoção,
A meditação, a contemplação diante de quem Ele é a chave para despertar um movimento de justiça social nesses dias. Eu quero te convidar a entrar nisso, gente. Amém. Essa é uma palavra do próximo ano. Nós precisamos começar a nos preocupar com quem está ao nosso redor. Assim como a gente se preocupa com santidade, assim como a gente se preocupa com ser moralmente reto, também se preocupar com relações sociais endireitadas. Não tem a ver com esquerda, não tem a ver com direita, tem a ver com o reino de Deus. Vou te falar sério. Quando eu li esse versículo que diz que Ele não vai fazer sua voz ser ouvida na rua, eu senti algo assim: Ele não fará sua voz ser ouvida no Facebook. Eu já briguei muito por política no Facebook. Hoje, teologia eu gosto, né? Como é que teologia eu brigo com todo mundo, mas eu curto, é diversão. Não me importa se que me xingam, falam, eu estou curtindo. Mas política não. Eu cansei. Sabe por quê? Minha apologética, minha defesa, meu argumento vai ser a base missionária que a gente está começando lá no último ano. Eu cansei de ficar vendo briga de Facebook de gente que não vai fazer nada com o que está escrevendo. A gente vai começar esse ano agora, 2016, uma base lá, tem várias pessoas aqui que estão lá. E a gente vai na direção do pobre, em espírito de oração, não porque a gente tem mais do que qualquer pessoa, mas porque a gente quer ficar olhando para esse servo. Eu cansei desse papo furado. Eu quero trazer um argumento sólido. Ah, mas é que eu não creio nisso. Não creio no que? Nisso? Vem ver. Melhor argumento que você pode trazer é você colocar em prática a sua ideia. Como o pessoal gosta de falar, quando o pneu toca no chão, querida, que a gente vai ver. Você pode estar fazendo muito barulho, anda com o carro, vai ver. Está fazendo muito barulho no Facebook, bota em prática o que você acredita. Você quer que a Dilma fique? Beleza. Você quer que a Dilma saia? Beleza. Pratica o que você acredita e dá uma certa calada de boca. Aí, bom, estressa mesmo. Se você soubesse que tem de gente que não me gosta e nunca me viu, mas também eu já falei muita bobagem, tudo bem? Eu creio que plantar igrejas, começar a base missionária, cuidar de povos, trabalhar com casos de oração, é o melhor argumento que você pode dar e é a melhor coisa que você pode fazer para que no último dia você apresente isso diante de Deus. Para estar aqui, Pai. Eu não posso ser responsável pelo destino que os governantes do meu país vão mandar no país. Eu sei que as coisas, na minha opinião, vão ser sempre de mal a pior. Mas eu sei que eu e os meus amigos, nós queremos ir numa direção oposta, na direção do reino. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Chega dessa barulheira. Cala a boca e vai para debaixo da ponte e cuida de alguém que está sofrendo. Ah, mas é que cala a boca e vai para onde Jesus estaria hoje. Eu estou tendo que dizer isso para mim todos os dias. Você está falando muito, Ângelo. Faz alguma coisa em relação ao que você está falando. Para mim, plantar a igreja, cuidar de pessoas, se dedicar à oração, nós precisamos colocar isso como alvo em 2016. Amém?